Olá pessoal, espero que estejam todos bem, se preservando, se cuidando. E vamos seguir então, vou trazer mais algumas informações para que a gente possa então dar sequência às nossas atividades neste ambiente aula. Um ambiente que nós continuaremos por um bom tempo. Vocês sabem que nós tínhamos uma expectativa inicial aí de 2 semanas, a própria universidade já estendeu até o dia 17 de abril e, sinceramente, eu particularmente não sei até quando nós iremos, né, nesta necessidade de isolamento social e tal, no sentido de nos preservarmos e, efetivamente, quero aproveitar a oportunidade para dizer que é fundamental, que é muito importante que sigamos estas orientações. Mas vamos lá. Temos uma atividade que é relativa ao dia 19 de março, onde o tema central para a discussão era a organização racional do trabalho dentro da teoria clássica, dentro da administração científica, os pensamentos precursores da administração. E então fizemos aquela dinâmica na sala de interação com os 9 aspectos eleitos, selecionados da organização racional do trabalho, onde cada um de vocês está dando um ponto de vista, o seu parecer com relação ao aspecto e também fazendo uma avaliação com relação ao aspecto anterior apresentado pelo colega de vocês. Está funcionando bem e tal, mas temos que ir adiante, né? Então, dentro dessa dinâmica, se vocês, é importante sempre irem acompanhando e monitorando o plano de aprendizagem, o plano de ensino. No plano de ensino tem 21 de março, dia 21 de março, que na verdade não é uma noite, uma data que teríamos aula presencial, mas é uma atividade programada no plano de ensino relativa à atividade semipresencial. E ali está indicado, bom, a atividade semipresencial do dia 21 de março é a leitura do livro. Então, cada um de vocês já escolheu o livro, nós já fizemos aquela composição de pequenos grupos para não terem muitos alunos lendo o mesmo título, para não terem títulos com poucos alunos lendo. Cada um de vocês já sabe o livro que vai ler e a tarefa para a atividade semipresencial, e não devem deixar isso para muito adiante, já façam isso o quanto antes, comecem a ler, leiam o livro que vocês escolheram, aproveitem este momento e façam a leitura do livro. Isto é a atividade semipresencial. O que vai acontecer após a leitura do livro, nós vamos ter um momento para discutir isso, que está lá na frente previsto. Por enquanto, a tarefa é ler o livro, fazer os seus rascunhos, apontamentos, anotações e tal. Isto cada um vai eleger como, né, fazer estas anotações daquilo que achar mais importante, mais interessante no livro. Mas façam isso e em breve nós teremos então o esclarecimento e a proposição da atividade sobre a leitura dos livros. E a próxima aula presencial, então, nesta semana, 26 de março, trata da escola comportamental. Nós vamos passar para outra teoria. Nós estávamos estudando a teoria das relações, a teoria clássica, a administração científica, vimos alguns arquivos, alguns temas relacionados a esse início do pensar sobre gestão, o início de pensar a administração, o surgimento da teoria administrativa. Vimos que elas foram construídas dentro de um contexto fabril e que privilegiava a atenção à melhoria de processos. Toda a teoria ela é construída buscando melhorar a eficiência, alcançar mais eficácia, mas pensa muito no mecanicismo dos processos. E na década de 1930, então, nós temos a aproximação da psicologia para esse pensamento da administração. E enquanto no início do século, lá no surgimento da administração, nós tínhamos um pensar dos engenheiros com relação a processos, agora na década de 1930 nós temos a aproximação da psicologia e o surgimento então da teoria das relações humanas, ou escola comportamental. A partir dessa data. Tem alguns eventos, tem essa aproximação da psicologia, tem um evento especificamente chamado a experiência de Hawthorne, que acontece no bairro de Hawthorne,
em Chicago, nos Estados Unidos, dentro da General Electric, uma indústria, uma fábrica de pequenos componentes elétricos, de relés, etc., que naquela época, 1934, imaginem, tinha um grande número de mulheres trabalhando. A grande maioria dos funcionários da General Electric naquela época eram mulheres. Muito possivelmente por ser uma mão de obra mais barata. Vejam, esses distanciamentos já vêm de muito tempo. E Elton Maio é quem vai fazer uma pesquisa, um experimento dentro da fábrica para tentar aperfeiçoar os processos e tornar o ambiente mais propício para a melhoria da produtividade. Então ele se preocupa com iluminação, ele se preocupa com a fadiga humana, com o descanso, com oferecer períodos de descanso, se preocupa com alimentação dos indivíduos, das trabalhadoras, e faz uma série de experimentos. Importante vocês compreenderem que nesse momento que ele faz experimentos olhando para a fisiologia do indivíduo, ele descobre a psicologia atuando com mais força. Ele está preocupado com a influência da iluminação, na primeira fase do experimento, está preocupado com a influência da iluminação sobre o desempenho dos trabalhadores, e nós sabemos que sim, tem influência. Hoje nós temos, inclusive, legislação sobre isso, e temos equipes que monitoram a intensidade da luz nos ambientes de trabalho. Mas isto, na época, era uma incerteza, era um questionamento, uma dúvida. E ele faz essa pesquisa para ver o quanto a iluminação influencia. E surpreende-se com o resultado, porque para fazer o experimento ele separa um grupo de mulheres do grande contingente de trabalhadoras. O grande contingente de trabalhadoras continuava lá no pavilhão, fazendo as suas tarefas, sob uma supervisão rígida, rigorosa, que cobrava, que ameaçava, que pressionava, e separa um pequeno grupo, meia dúzia de mulheres, que vão para uma outra sala fazer o experimento da iluminação, sob diferentes níveis de iluminação e tal, continuam produzindo. E ele descobre que muito mais do que a iluminação, tem um elemento do ambiente que se criou, com uma supervisão menos rígida, menos assustadora, que cobrava menos, muito mais parceira, muito mais facilitadora, que é uma expressão que se usa muito hoje, muito mais apoiadora do que propriamente alguém que cobrava, que impunha. Ali estavam diante de uma circunstância que era um experimento, se sentiam mais à vontade e, por consequência, mais entusiasmadas, e acabaram produzindo mais. Não pela iluminação, mas sim por esse ambiente que se cria. Ele parte para uma segunda etapa e resulta também que o fator psicológico, pela equipe e pelas condições do experimento, este fator passa a ser superior ao fator, por exemplo, do descanso, que é importante, que nós também sabemos, assim como a iluminação, o descanso, porque o desempenho do ser humano, em determinado momento, começa a cair pela fadiga, pelo cansaço, então precisa dar intervalos de descanso, fazer uma alimentação e tal. Essa era a preocupação, e ele acaba constatando que fatores psicológicos são ainda mais importantes, influenciam ainda mais. Leiam sobre isso, pesquisem sobre a experiência de Hawthorne, nos arquivos que estão à disposição, teoria das relações humanas, abordagem comportamental, a teoria sobre lideranças, fala alguma coisa sobre essas experiências e traz algumas outras informações, os pontos de vista de Elton Maio e tal. Então, leiam sobre isso, pesquisem, e aí venham para o ambiente aula para responder, para se posicionar, para postar um arquivo que não vai ser trabalho em grupo, como constava originalmente lá no plano de aprendizagem, porque seria uma atividade em grupo no ambiente aula, aqui no ambiente presencial. Aqui no ambiente aula vai ser individualmente. Então, cada um de vocês, mas cada um realmente fazendo a sua análise, a sua interpretação e postando aquilo que interpretou, vai fazer a leitura do estudo de caso da Senko e do estudo de caso da Mer Andender.
da Judith Merr, que é uma empresária alemã, e da Senco, que é de um empresário brasileiro. Vão ler estes dois estudos de caso. Ao final deles tem 4 questões. No final de um deles tem 4 questões. Essas 4 questões que está no final de um dos estudos de caso, vocês levem também estas 4 questões para o outro estudo de caso, apliquem a mesma reflexão, as mesmas questões nos 2 estudos de caso e tragam suas considerações, pensando inclusive também nos pontos de vista de Elton Maio, que falam sobre estas questões da importância do relacionamento interpessoal, da atuação das lideranças e tal. Façam essas considerações e respondam essas 4 questões em cada estudo de caso, postando aqui no Ambiente Aula. Esta é a atividade do dia 26 de março. Ler os arquivos que estão lá no bloco de desenvolvimento 1, que tratam da teoria das relações humanas, ler estes estudos de caso e postar o seu ponto de vista, ok? Na sequência, isso é a atividade para ser realizada ao longo da semana. Eu sempre sugiro que vocês se organizem dentro do horário que seria a aula presencial. Então, se é noite de quinta-feira, às 19 horas, eu vou baixar os arquivos, vou ler, vou responder as questões, enfim, é à noite exatamente para fazer as questões. Ao longo da semana, vocês ainda têm a oportunidade, vão postar, vou fechar só o ambiente aula, só a atividade da sala de interação lá na frente, na próxima aula, e vocês vão postar ali dentro da sala de interação e de postagens que eu vou colocar no ambiente aula, certo? Esta, inclusive, é a atividade que integra a AP1, a avaliação parcial 1, que vale nota, inclusive. Então, esta vai ser uma atividade avaliativa. Cada um de vocês vai ter que postar e é uma atividade avaliativa, certo? Façam isto até o dia 2 de abril. No dia 2 de abril, então, nós vamos fazer um processo de avaliação em cima dessas postagens de vocês. Até o dia 2 de abril vocês têm que postar. E depois, na sequência, nós já vamos trabalhar outros temas, ok? Como eu disse, a perspectiva é que se tenha ainda que se desenvolver muita coisa ainda no ambiente aula. Nós temos muitos espaços para interagir, tem as salas de dúvidas, tem as salas de interação, fiquem sempre à vontade, mandem mensagens também no privado, não tem problema nenhum. Estamos aqui exatamente para tentar, diante dessa circunstância muito atípica, inesperada, incomum, tentar resolver, conduzir, na verdade, da melhor forma possível o nosso processo de reflexão, de crescimento, de discussão. Depende um tanto de mim, mas depende também muito de vocês, certo? Façam estes encaminhamentos, leiam os arquivos e qualquer dúvida eu sigo à disposição. Um grande abraço.